Olá galera, tudo jóia? 100% mil por hora? Então tá massa. Para quem me conhece, sou o professor Valdir Júnior. Para quem não me conhece, também sou o professor Valdir Júnior e esse é o História Mal Cantada. Senhores, esse é o vídeo número 2 de um total de 5 vídeos onde nós estamos falando sobre expansão e ouro na América Portuguesa, ok? Acompanha aí, ó, na tela. No vídeo de número 1, nós fizemos uma introdução. Voltamos no tempo e fizemos uma contextualização, ok? Paramos no momento em que eu falei para vocês que os portugueses, lá no final do século XVII, início do século XVIII, vão encontrar metais preciosos no Brasil e esse achado vai estar relacionado diretamente com os bandeirantes. Nesse vídeo, então, nós vamos falar sobre esses bandeirantes, tá bom? Bom, senhores, bandeirantes, bandeiras, o que eram as bandeiras? As bandeiras eram expedições lideradas principalmente por jovens paulistas. Aqui eu faço um parêntese, né? Nós falamos de São Paulo e aí temos a ideia de uma megalópole e realmente São Paulo é uma megalópole, né? É uma das maiores cidades do mundo hoje. Mas nesse momento da história, São Paulo é uma vila, um vilarejo, né? Um povoado sem muita importância. O texto que está aí na tela ajuda a gente a entender isso. Só para a gente contextualizar, para você ter uma ideia do momento em que nós estamos falando, né? Conta-se que lá no ano de 1620, um representante da coroa portuguesa veio passear aqui no Brasil, lá na região de São Paulo. E esse cara tinha que dormir numa cama, porque esse era o costume. Só que não existiam camas no vilarejo, existia uma única cama. E aí essa cama teve que ser confiscada e cedida ao representante da coroa para que ele pudesse passar a noite ali. Só, de novo, para ilustrar a São Paulo da qual nós estamos falando, tá bom? Mas tá bom. Essas bandeiras, qual era o objetivo dessas bandeiras? Esses caras queriam capturar índios, além disso, encontrar metais preciosos e exterminar os quilombos. Para quem está desatento, o que são os quilombos? Os quilombos, o centro de resistência negra. Os negros que fugiam da escravidão se organizavam nessas fortificações, nesses quilombos, para se protegerem. Então, um dos objetivos das bandeiras era resgatar esses negros fugitivos, esses escravos fugitivos. Então, tá bom. Onde? No interior do Brasil. Então, essas bandeiras partiam para o interior do Brasil com esse objetivo. Para esclarecer mais um pouquinho, às vezes você está aí fazendo um exercício, uma questão de vestibular, e você vê lá o termo entradas e bandeiras. Os dois têm o mesmo objetivo. Qual que é a diferença entre entradas e bandeiras? As entradas eram as expedições oficiais. Os portugueses, a coroa portuguesa, bancava essas expedições. Enquanto que as bandeiras eram as expedições particulares. Certo? E mais interessante, segundo a história, as expedições particulares, as bandeiras, foram muito mais bem-sucedidas do que as entradas. E daqui a pouco a gente vai entender por quê. Mas antes de explicar o porquê, e o termo bandeiras, da onde que vem? Os historiadores não têm certeza, mas uma hipótese, ou uma das hipóteses mais provável, é que no início de toda essa história, eram várias famílias que partiam para o interior. E essas famílias, para serem identificadas, cada uma portava uma bandeira, como se fosse um cartão de visitas, essa aqui, esse grupo pertence a essa família, aquele grupo pertence àquela outra, aquele grupo pertence àquela outra. Com o passar do tempo, se generalizou. Todas as expedições que partiam para o interior foram chamadas de bandeiras e os seus participantes, bandeirantes. Essa é a origem do termo, ou a provável origem do termo, tá bom? Esclarecido o termo, uma outra coisa interessante aqui que vocês precisam saber é que, nesse momento, a história batizou ou disse que existiam dois tipos de bandeiras. Um negocinho chamado de sertanismo de contrato e a outra chamada de bandeira de prospecção. O que era o sertanismo de contrato? Era quando os bandeirantes eram contratados para encontrar ouro ou capturar escravos ou capturar indígenas. Capturar escravos não, né? Resgatar os escravos fugitivos. Eu chegava para o carinha e falava, quero 10 índios, me tragam os 10 índios. Ou se não, chegava para o carinha e falava, tá vendo aquele quilombo lá? Aqueles escravos são fugitivos, então quero que você recupere os meus escravos. Então eu contratava esse bandeirante para que esse bandeirante pudesse realizar uma determinada tarefa. Além disso, as bandeiras de prospecção,
que eram bandeiras onde os carinhas iam atrás de metais preciosos, iam explorar regiões para encontrar metais preciosos. Então existiam esses dois tipos de bandeiras. Aí na tela, senhores, você está vendo um mapinha onde estão sendo ilustradas as principais bandeiras. Eu chamo a atenção para essa que eu destaquei aí na tela, Bartolomeu Bueno da Silva. Por quê? Porque eu sou goiano, estou aqui no estado de Goiás. E a cidade de Vila Boa foi fundada em decorrência da ação desse bandeirante. Então por isso que eu destaquei ela aí, tá bom? Mas continuando, vamos falar um pouquinho sobre a relação dos jesuítas e dos bandeirantes. Em outros vídeos aqui eu já falei sobre esses jesuítas, senhores, e as suas missões ou reduções, que eram centros de catequização. Os jesuítas aldeavam, né? Por isso o nome aldeamento, aldeavam os indígenas, mas essa aldeia estava sob a gerência dos jesuítas, e nessas aldeias, missões ou reduções, esses índios eram catequizados, recebiam a cultura europeia. Esses jesuítas, senhores, eles eram contra a escravidão indígena. Só que aqui vale uma ressalva. Mesmo os jesuítas sendo contra a escravidão, eles foram acusados pela história, ou muitos historiadores vão dizer que esses jesuítas eram contra a escravidão, mas exploravam a mão de obra indígena, já que nessas missões ou reduções, quem trabalhavam eram os índios. Beleza, em polêmicas à parte, os jesuítas são contra a escravidão indígena. Esses jesuítas enxergam nos bandeirantes verdadeiros vilões. Por quê? Porque acreditam que esses bandeirantes estão agindo contra a lei. E, de fato, de certo modo, estavam. Porque a própria coroa portuguesa impedia ou criminalizava a escravidão indígena. Só poderia ser preso o índio que fosse hostil à coroa. E isso é chamada de guerra justa. O índio que enfrentasse as determinações da coroa. Na prática, os bandeirantes utilizavam essa brecha da lei para aprisionar os seus indígenas, como se todos fossem, então, hostis à coroa. E aí, então, por isso, os jesuítas achavam que esses bandeirantes eram vilões. Beleza. Os bandeirantes, por sua vez, senhores, esses bandeirantes, senhores, esses carinhas, eles aprenderam todas as suas técnicas com os índios. Olha só, eu falei para vocês agora há pouco que as expedições particulares foram mais bem-sucedidas do que as expedições oficiais. Por quê? Por essa razão. Porque esses bandeirantes, parece uma contradição, de fato é uma contradição, esses bandeirantes, eles aprenderam as suas técnicas, conseguiam sobreviver no interior graças aos nativos, graças aos índios. Os índios ensinaram isso para esses carinhas. E por que é contraditório? Porque esses bandeirantes aprisionavam os indígenas para vender esses indígenas como escravos. Escravos que iriam trabalhar principalmente nas fazendas paulistas. A cidade de São Paulo, a vila, não era importante, mas o interior de São Paulo estava se tornando importante. Então esses bandeirantes escravizavam esses índios para serem utilizados principalmente nessas lavouras paulistas. E esses bandeirantes, senhores, eles viam nas missões ou reduções um reduto de mão de obra, uma mão de obra valorizada. Por quê? Porque os índios das missões não eram bravios, ou seja, não eram selvagens, já tinham sido catequizados, conheciam a cultura europeia. E além disso, esses caras também já estavam acostumados ao regime de trabalho, porque eles prestavam trabalhos para esses jesuítas. Então, os bandeirantes olham para as missões e pensam, encontrei tudo que eu queria, olha só, os índios reunidos em um só lugar. Então esses caras atacavam essas missões. E o que rolou? Fight. Luta entre jesuítas e bandeirantes. Jesuítas aliados aos indígenas contra a escravidão indígena e os bandeirantes querendo capturar esses índios. Quem que se deu bem nessa paradinha? Principalmente os bandeirantes. Os bandeirantes conseguiram destruir inúmeras missões, inúmeras reduções e aprisionar muitos índios, tá bom? E sobre o sucesso desses bandeirantes, a gente continua falando numa próxima aula, ok? Muitíssimo obrigado pela atenção das senhoras e senhores, espero que tenham compreendido. Valeu, fui!